Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No movimentado centro de Chicago, o Bank of Lakes parecia tranquilo naquela manhã. Funcionários concentrados em suas telas, clientes em filas para depositar cheques ou sacar dinheiro, e tudo parecia fluir em seu ritmo habitual. Então a porta se abriu, revelando um velho negro curvado pela idade, mas com um olhar animado e determinado. Suas roupas eram simples, quase modestas, e ele arrastava uma sacola de lona surrada. Alguns funcionários trocaram olhares divertidos. Mais um velho se perdendo? Pensou um deles, contendo um sorriso. O velho caminhou até o balcão, colocando cuidadosamente a bolsa no chão. O riso abafado dos jovens funcionários ecoou pelo banco, como se não conseguissem imaginar alguém da sua idade e aparência causando problemas. Mas por trás de seus olhos cansados, uma faísca brilhou. Ele não viera pedir um simples empréstimo ou descontar um cheque. Viera em busca de algo muito mais inesperado. Algo que abalasse suas percepções, os confrontasse com sua arrogância e os lembrasse de que o mundo muitas vezes reserva surpresas para aqueles que julgam rápido demais. Quando ele abriu a bolsa, as risadas cessaram. E o que saiu deixou todos sem palavras. O velho, cujo nome era Samuel Johnson, caminhou lenta mas confiantemente em direção ao balcão central do Bank of Lakes. Seus cabelos grisalhos e rugas profundas revelavam décadas de vida, lutas e experiências que ninguém no banco poderia imaginar. O funcionário que estava atrás do balcão, Emily Carter, olhou para ele. Ela conteve uma risada ao ver a sacola que ele arrastava atrás de si. Outro velho entregando. O quê? Moedas? Pensou ela com um sorriso condescendente. Samuel colocou a bolsa no balcão e olhou para ele calmamente. Sua voz era suave, mas firme. Olá, gostaria de abrir uma conta, por favor. Emily arqueou uma sobrancelha. Uma conta. Com essa bolsa? Sussurrou para a colega. Os outros funcionários curiosos observavam a cena com diversão. Sem perder a paciência, Samuel abriu lentamente a bolsa. Dentro havia maços de documentos, contratos e certificados financeiros antigos, empoeirados, mas perfeitamente autênticos. Emily franziu a testa, sem saber o que estava vendo. O que? O que é isso? Ela perguntou hesitante. Samuel sorriu levemente. Estas são ações e cotas que minha família acumulou ao longo de décadas. É hora de guardá-las. Naquele momento, o riso zombeteiro de Emily e seus colegas congelou. Os olhares divertidos se transformaram em surpresa, depois em inquietação. Ninguém esperava que aquele velho quieto e modesto possuísse tamanha riqueza. O velho colocou delicadamente seus documentos no balcão e acrescentou. Você verá que nunca deve julgar alguém pela aparência. Por trás daquele sorriso calmo, escondia-se uma determinação silenciosa. Samuel sabia exatamente por que estava ali e o que estava prestes a causar. Naquele dia, o Banco dos Lagos aprenderia uma lição que nenhum funcionário jamais esqueceria. Samuel Johnson colocou seus documentos no balcão, e um silêncio sinistro tomou conta do Banco dos Lagos. Até os clientes que ainda estavam realizando suas transações pareciam sentir a tensão. Emily Carter, a jovem funcionária que riu a princípio, estava perplexa. Esses são certificados de verdade? Ela gaguejou, com as mãos tremendo. Com certeza, respondeu Samuel calmamente. Essas ações foram acumuladas pela minha família ao longo de mais de 50 anos. Elas representam um valor considerável. O gerente da agência, Sr. Harrison, um homem de cerca de 60 anos, com um terno perfeitamente passado, aproximou-se intrigado. Sr. Johnson, o senhor tem certeza do que está trazendo aqui? Ele perguntou com uma mistura de curiosidade e descrença na voz. Samuel assentiu. Sim, estou aqui para proteger meus bens, mas também para mostrar que até mesmo as pessoas que subestimamos podem ter um impacto. Emily e seus colegas trocaram olhares preocupados. O riso e a zombaria deram lugar a uma palpável sensação de constrangimento. Ninguém esperava que um velho modesto possuísse uma fortuna tão impressionante. Então, lentamente Samuel abriu outra parte da bolsa e tirou uma pasta maior. Dentro dela, havia documentos legais mostrando transações anteriores, investimentos esquecidos e ações de empresas locais. Essas ações, é incrível, Emily murmurou. Sim, disse Samuel, sorrindo. E algumas dessas ações afetam diretamente as empresas que este banco administra para seus clientes. Os olhos do Sr. Harrison se arregalaram. Ele começou a perceber que aquele homem não era apenas um cliente comum, mas alguém cuja presença poderia mudar a dinâmica do banco. Você é dono de parte do nosso banco? Ele perguntou incrédulo. Samuel assentiu lentamente.
Exatamente. E seria uma pena se algumas pessoas se esquecessem do respeito e da dignidade ao julgar os outros tão rapidamente. Os funcionários em pânico começaram a perceber que as risadas anteriores tinham sido um erro grave. Samuel Johnson não era apenas um velho com uma bolsa empoeirada. Ele era um lembrete vivo de que as aparências enganam e que o poder pode espreitar onde menos se espera. O silêncio no Bank of Lakes era quase sufocante. Os funcionários que haviam rido alguns minutos antes agora estavam paralisados, observando Samuel Johnson com uma mistura de medo e curiosidade. Emily Carter, corada de vergonha, mordeu o lábio. Nunca imaginara que sua zombaria a colocaria em uma posição tão constrangedora. Senhor Johnson, disse o diretor Harrison timidamente, eu suponho que precisamos verificar esses documentos antes, bem, de tornar sua conta oficial. Samuel assentiu lentamente, mas seu olhar penetrante estava fixo em cada funcionário, como se sondasse sua consciência. Claro, mas quero deixar claro que o que você está prestes a descobrir não se trata apenas de números. Trata-se de respeito e de como você trata as pessoas. Sem aviso, Samuel entregou um documento a Emily. Comece por aí. Quero que você examine todas essas ações e títulos. Não tenha pressa, certifique-se de que tudo esteja em ordem. Emily pegou o arquivo com as mãos trêmulas. Ao começar a ler, sua expressão mudou. A diversão desapareceu, substituída por espanto. Algumas das ações eram vinculadas a empresas locais que o banco atendia diariamente. Algumas tinham um valor inimaginável. Senhor, eu não sabia, ela murmurou. Ninguém sabe até que se dê um tempo para olhar, respondeu Samuel calmamente. E esse é exatamente o problema de julgar rápido demais. Os outros funcionários o encararam, incapazes de desviar o olhar. Samuel continuou. Você riu de mim porque sou velho, porque sou negro e porque pareço simples. Mas respeito não se mede pelas aparências, se mede pelas ações e pelo conhecimento. O Sr. Harrison, normalmente impassível, esfregou a testa ao perceber a magnitude da situação. Acho que subestimamos a importância dos seus documentos, Sr. Johnson. Samuel sorriu suavemente. Subestimar alguém é um erro fácil de cometer, mas pode custar caro. Hoje eu não vim punir. Vim lembrar a todos que a dignidade humana e o respeito devem prevalecer, mesmo nas menores interações. Naquele momento, Emily sentiu um peso na consciência. O riso de antes agora parecia uma vergonha, e ela percebeu que Samuel não era apenas um cliente, mas uma lição viva para todo o banco. A verdadeira mudança, ela pensou, estava apenas começando. Depois que Samuel Johnson colocou seus documentos no balcão e acalmou a comoção, o diretor Harrison convocou uma pequena reunião com os funcionários atrás das portas de vidro do escritório. A tensão era palpável. Todos os funcionários se perguntavam como um simples senhor de idade conseguia exercer tanta influência e poder. Escutem, disse Harrison a eles. Este homem possui ações que nosso banco administra há décadas. É claro que nós subestimamos a situação. Emily, ainda se recuperando da arrogância do passado, baixou a cabeça. Sabia que eles haviam sido humilhados, e desta vez a lição não era apenas pessoal, dizia respeito a toda a instituição. Enquanto isso, Samuel estava do lado de fora, conversando calmamente com alguns clientes que haviam parado para observar a cena. Ele sorriu gentilmente, deixando um ar de mistério pairando sobre ele. Então, lentamente começou a retirar mais documentos da bolsa, contratos de investimento esquecidos, certificados de propriedade e comprovantes de transações passadas. Ele colocou um último arquivo no balcão e disse: estou aqui para garantir o que é meu, mas também quero ter certeza de que ninguém jamais se esqueça do respeito que todos merecem. Um funcionário ainda ousou sussurrar comentários sarcásticos, mas Samuel olhou para cima e simplesmente disse: se você continuar julgando sem saber, poderá perder muito mais do que seu orgulho. Naquele exato momento, todo o banco sentiu o peso de suas palavras. Samuel Johnson não estava lá para se gabar. Ele estava lá para lembrar a todos, de forma silenciosa, mas poderosa, que o verdadeiro poder vem do respeito, da paciência e da sabedoria acumuladas ao longo dos anos. Emily, ainda atrás do balcão, entendeu que sua própria arrogância poderia custar caro, e que aquele velho quieto tinha mais controle do que eles jamais imaginaram. Hoje, ela pensou, não é apenas uma lição para mim, é uma lição para todos nós. E Samuel sabia exatamente o que faria em seguida. Transformaria essa humilhação em um lembrete permanente para todo o banco, um lembrete de que nenhuma zombaria, nenhum preconceito ficaria impune. Na manhã seguinte, o Bank of Lakes parecia normal à primeira vista. Clientes faziam fila, funcionários estavam ocupados em seus caixas e o ambiente parecia calmo.
Mas para aqueles que testemunharam a chegada de Samuel Johnson, uma sensação de mau presságio pairava no ar. Emily Carter, ainda abalada pela palestra do dia anterior, verificou cuidadosamente cada documento em sua mesa. Ela sabia que Samuel voltaria e que não se contentaria com meras palavras. E ela estava certa. Por volta das 10 horas, a porta do banco se abriu com um leve rangido. Samuel entrou, mas desta vez com um sorriso maior e um brilho travesso nos olhos. Sua bolsa de lona ainda estava lá, mas parecia mais leve, como se contivesse uma surpresa extra. Olá a todos, disse ele calmamente. Achei que seria uma boa ideia fazer as coisas um pouco diferentes hoje. Curiosos e um pouco nervosos, os funcionários se aproximaram. Samuel colocou sua bolsa no balcão e abriu uma nova seção que não havia mostrado no dia anterior. Lá dentro, documentos e certificados atestavam não apenas sua riqueza, mas também sua participação direta em diversas empresas parceiras do banco. Algumas dessas empresas eram administradas por clientes regulares, enquanto outras detinham ações do próprio banco. O Sr. Harrison, que observava a cena nervosamente, empalideceu ao ver os documentos. Sr. Johnson, você tem influência direta em nossos investimentos, e até mesmo no próprio banco. Samuel assentiu. Exatamente. E acho que está na hora de todos aqui entenderem a extensão do comportamento deles. Zombaria e desrespeito podem parecer insignificantes, até que tenham consequências. Em seguida, ele colocou um documento final no balcão, um documento oficial comprovando que, como acionista, ele agora tinha o direito de exigir mudanças na gestão do banco se os funcionários continuassem a agir com arrogância ou desprezo. Emily sentiu o coração parar. Ela havia rido dele, como tantos outros, e agora aquele velho tinha o poder de transformar o cotidiano deles. A tensão aumentou instantaneamente. Todos os funcionários perceberam que Samuel não era apenas um cliente, ele era uma força a ser reconhecida. Samuel olhou ao redor lentamente e disse: Hoje não estou punindo apenas com palavras. Hoje estou mostrando que toda ação tem suas consequências, e que é perigoso subestimar alguém. Pela primeira vez em anos, o banco inteiro ficou em silêncio. O riso de antes se foi, substituído por medo e respeito. E Samuel Johnson sabia que sua lição havia começado a deixar uma marca indelével. Após a revelação de Samuel Johnson, o Bank of Lakes pareceu transformado. Os funcionários normalmente confiantes, agora pisavam em ovos. Cada gesto, cada palavra parecia estar sob escrutínio. Samuel, por sua vez, não demonstrou nenhum sinal de raiva. Pelo contrário, caminhou calmamente entre os balcões, observando atentamente a reação de todos. Hoje, disse ele com uma voz calma, mas autoritária, não vim para humilhá-lo, bem, não diretamente. Estou aqui para lembrá-lo de que respeito e diligência são essenciais, especialmente ao lidar com pessoas que você considera comuns. Emily Carter, ainda chateada, sentiu o coração afundar. Ela pensou que poderia compensar seus erros com um pedido de desculpas sem entusiasmo, mas Samuel tinha um plano muito mais sutil e poderoso. Então ele pegou um envelope lacrado e o entregou ao Sr. Harrison. Aqui dentro, você encontrará uma lista de mudanças que eu gostaria de ver implementadas neste banco. Essas mudanças dizem respeito ao atendimento ao cliente, ao treinamento da equipe e, principalmente, à forma como todos aqui avaliam e respeitam as pessoas que entram em seu estabelecimento. O Sr. Harrison abriu o envelope com cautela. Seus olhos se arregalaram ao examinar a lista. Algumas propostas incluíam treinamento obrigatório sobre respeito e diversidade, outras, auditorias regulares do comportamento dos funcionários. E por fim, algumas estipulavam que qualquer funcionário que continuasse a julgar ou zombar dos clientes poderia ser disciplinado, incluindo demissão. Emily sentiu um nó na garganta. O riso zombeteiro do dia anterior voltou à tona, e ela percebeu que Samuel não estava apenas exibindo sua força financeira, ele estava mudando a cultura do banco. Uma lição de cada vez. Então, calmamente, Samuel acrescentou: Veja bem, não é o dinheiro que mais impressiona. É o conhecimento, o respeito e a paciência. Aqueles que não entendem isso hoje aprenderão da maneira mais difícil. Os funcionários em silêncio só conseguiam balançar a cabeça. A lição de Samuel havia começado. E para muitos era o início de uma profunda mudança interior, um lembrete de que humildade e respeito não podem ser comprados, mas conquistados. Os dias seguintes foram incomuns para o Bank of Lakes. Os funcionários pisaram em ovos, cientes de que Samuel Johnson, o velho que eles haviam subestimado, agora detinha poder direto sobre o ambiente de trabalho. Mas ninguém sabia ainda até onde ele estava disposto a ir. Certa manhã Samuel retornou, mas desta vez acompanhado de um tabelião e um advogado.
O diretor Harrison e a equipe foram chamados à sala de conferências. A atmosfera era pesada, cada respiração parecia ecoar no ambiente silencioso. Samuel falou calmamente. Hoje vamos formalizar algumas mudanças. Não estou tentando humilhá-los ainda mais, mas é hora de transformar suas lições em ações concretas. O tabelião distribuiu documentos a cada funcionário. Cada um teve que assinar um acordo formal sobre respeito aos clientes, tratamento igualitário e conformidade com as novas regras do banco. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela se lembrou das zombarias e risadas que compartilhara com seus colegas. Agora, eles se deparavam com a realidade. Negligência e arrogância tinham um preço. Então Samuel pegou sua bolsa uma última vez. De lá, tirou um envelope maior e lacrado. Dentro, há ações e direitos de voto adicionais do banco. Estes serão concedidos àqueles que demonstrarem sinceramente seu comprometimento e respeito a todos os clientes. Um murmúrio percorreu a sala. Os funcionários, chocados, perceberam que agora não tinham apenas uma lição moral, mas também uma consequência tangível em suas carreiras. Samuel continuou. Aqueles que persistem na arrogância e no julgamento perderão todas as oportunidades aqui. Aqueles que respeitam e aprendem vencerão. Emily, olhando ao redor, percebeu que Samuel não havia apenas vingado a humilhação passada. Ele havia estabelecido um sistema onde o respeito e a integridade eram recompensados, enquanto a arrogância era punida. O velho sorriu suavemente e concluiu. Hoje você finalmente entende que as aparências enganam, e que por trás de cada fachada, pode haver uma força capaz de mudar o seu mundo. Pela primeira vez, os funcionários não viam Samuel apenas como um velho qualquer. Eles viam o estrategista, um homem cuja paciência e sabedoria podiam transformar o medo em respeito e a zombaria em uma lição duradoura. Nas semanas seguintes, o Bank of Lakes vivenciou uma atmosfera completamente nova. O riso zombeteiro e os julgamentos precipitados desapareceram. Em seu lugar, reinava um senso de respeito e cautela entre os funcionários. Os funcionários, sob a supervisão do gerente Harrison, começavam a entender que Samuel Johnson não era apenas um cliente poderoso. Ele havia se tornado um guia silencioso na transformação do banco. Emily Carter foi o exemplo mais marcante dessa evolução. Ela passou dias revisando cada caso, corrigindo erros do passado e garantindo que todos os clientes fossem tratados com a mesma atenção e respeito. Sempre que se sentia tentada a julgar alguém precipitadamente, lembrava-se do olhar calmo e penetrante de Samuel e se corrigia. Samuel, por sua vez, continuou com suas visitas esporádicas, não para humilhar ainda mais, mas para observar o progresso. Às vezes ele parava em um balcão, fazia uma pergunta ou um comentário discreto, e os funcionários imediatamente percebiam a importância de suas respostas e ações. Emily, disse ele um dia ao se aproximar, vejo que você entendeu algo importante. As lições mais poderosas não vêm da humilhação, mas da reflexão e da ação. Ela assentiu e se moveu. Nunca esquecerei, Sr. Johnson. O senhor me mostrou que nunca se deve julgar alguém pela aparência. Os outros funcionários observaram essas interações e também começaram a mudar. As conversas irônicas de antes foram substituídas por discussões sobre diligência, integridade e responsabilidade. O banco, antes um lugar de arrogância e frivolidade arrogante, era agora um lugar onde o respeito e a prudência prevaleciam. Samuel sabia que sua missão estava chegando ao fim. A lição que ele começara a ensinar com sua simples presença, seus documentos e sua paciência começava a dar frutos. Os funcionários passaram a entender, às vezes com medo, às vezes com admiração, que o poder não reside apenas no dinheiro ou no título, mas na sabedoria, no respeito e na determinação. Naquele dia, o Banco dos Lagos não era mais o mesmo. E todos aqueles que riram de Samuel Johnson aprenderam, à sua maneira, que a humilhação inicial que infligiram poderia se transformar em uma lição da qual se lembrariam pelo resto de suas vidas. Alguns meses se passaram desde a chegada de Samuel Johnson ao Bank of Lakes. A equipe, antes arrogante e irônica, havia mudado completamente de atitude. Cada interação com os clientes agora era marcada por respeito, paciência e profissionalismo. Mas Samuel sabia que a lição final precisava ser duradoura, para que ninguém jamais esquecesse o impacto de suas ações. Naquela manhã, ele entrou no banco com um ar resoluto. Seus passos calmos ecoavam no chão de ladrilhos. O gerente Harrison, Emily Carter e o restante da equipe sabiam que algo grande estava para acontecer. Hoje, disse Samuel claramente, quero ter certeza de que o que você aprendeu seja realmente compreendido e aplicado. Ele tirou da bolsa uma carta oficial endereçada ao Conselho de Administração do banco.
A carta estipulava que, como acionista, ele passaria a exercer o direito de voto em todas as decisões importantes, incluindo nomeações de funcionários e a forma como o banco interagia com seus clientes. Veja bem, explicou Samuel, a verdadeira influência não depende apenas do dinheiro que você tem. Trata-se das decisões que você toma, do respeito que você inspira e da capacidade de transformar uma instituição inteira. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O homem que ela havia ridicularizado alguns meses antes agora controlava, em parte, o futuro do banco. Mas desta vez ela não sentia mais apenas medo ou vergonha, ela também via justiça e uma lição sabiamente transmitida. Samuel se voltou para todos os funcionários. Toda ação tem suas consequências. Você escolheu mudar, aprender e respeitar. Por isso você é recompensado não apenas com a confiança dos seus clientes, mas também com a estabilidade e harmonia que estabeleceu aqui. Aqueles que persistem na arrogância perdem tudo. O diretor Harrison curvou-se levemente, impressionado com a sabedoria e firmeza de Samuel. Emily e seus colegas entenderam que a lição não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre dignidade humana e como tratamos os outros. Pela primeira vez, todo o banco sentiu que a humilhação inicial havia se transformado em um catalisador para uma mudança duradoura. Samuel Johnson não era apenas um cliente poderoso, ele era um símbolo de justiça, sabedoria e respeito. Um lembrete vivo de que ninguém jamais deve ser julgado levianamente. E no respeitoso silêncio do Banco dos Lagos, todos sabiam que essa lição ficaria gravada para sempre. O Bank of Lakes não se parecia em nada com o que Samuel Johnson descobrira alguns meses antes. O riso zombeteiro, a arrogância e o descuido haviam desaparecido, substituídos por uma atmosfera de respeito, profissionalismo e vigilância. Todos os funcionários agora sabiam que as aparências enganam e que o respeito deve sempre prevalecer. Naquela manhã, Samuel entrou pela última vez. Sua bolsa de lona estava vazia desta vez, um símbolo de que ele havia cumprido sua missão. O diretor Harrison se levantou, visivelmente emocionado. E Sr. Johnson, acho que nunca esqueceremos o que o senhor fez aqui. Samuel sorriu calmamente. Não é a mim que você precisa agradecer. É você quem escolheu aprender e mudar. Meu papel era simplesmente te mostrar o caminho. Emily Carter, parada junto ao balcão de passagens, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Lembrou-se da zombaria inicial dele e da sua arrogância, e agora entendia o quão ingênuo havia sido. Obrigada, Sr. Johnson, disse ela com sinceridade. O senhor nos ensinou mais do que apenas uma lição sobre bancos. O senhor nos ensinou uma lição de vida. Samuel assentiu e colocou a mão na bolsa vazia. Lembre-se sempre de que a verdadeira riqueza não se mede pelo dinheiro, mas pelo respeito, pela dignidade e pela sabedoria. Aqueles que se esquecem disso estão fadados a se perder, mesmo nas instituições mais poderosas. Então, com o último sorriso, ele se virou e saiu do banco. As portas se fecharam atrás dele, e um silêncio respeitoso se instalou. Todos os funcionários sentiram que algo importante acabará de acontecer, algo que permaneceria gravado em suas memórias pelo resto de suas vidas. O Bank of Lakes foi transformado. A lição de Samuel Johnson jamais se apagaria. E com sua morte ele deixou um legado invisível porém poderoso, o de um homem que com calma, paciência e sabedoria, mudou toda a cultura de uma instituição. Simplesmente lembrando a todos que ninguém jamais deveria ser julgado pela aparência. E para os funcionários, essa lição permanecerá como uma luz orientadora em suas escolhas e ações para sempre.